Hoje, no Convite à Vida, o bate-papo é muito importante para as nossas vidas. Jael Belo de Azevedo entrevista Eli Nunes Marques. Eles conversam sobre como organizar a nossa vida financeira. Logo mais, pastor Jael Belo fala sobre o elogio ao trabalho. Não deixe de assistir também o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Loucos por Viagens com Rogério Anachev. Fica aí, Convite à Vida só está começando. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você é um consumidor impulsivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida com você aqui, falando sobre dinheiro, sucessão, testamento. Você que tem algum dinheiro, o que você faz com o seu imóvel? Você doa em vida para o seu filho e deixa que ele administra, você só pega a sua renda? Como é que é isso? Nós convidamos o professor Eli Nunes Marques, que é especialista em sucessão de bens na família. Ele é advogado, com uma boa formação diversificada e tem atuado como coach, como alguém que ajuda pessoas na área das finanças em casa. E hoje queremos falar especificamente sobre patrimônio, aquilo que você guardou, comprou, está no seu nome, o que você faz com isso? Eli, bem-vindo aqui ao nosso Convite à Vida. Há muitos conflitos nas famílias por causa de bens, apartamento X, a casa da praia, com quem fica, mesmo quem tem um filho só. Você tem visto esses conflitos se realizando? Tenho. Infelizmente, existe uma tradição no Brasil de que o inventário é muito complicado e os pais buscam diminuir essa carga dos filhos, adiantando todos os bens, passando para os filhos e ficando apenas com o usufruto. Esse instituto hoje em dia é muito discutível.
Primeiro, porque hoje, quando falava-se bens e usufruto, no século passado, há um século atrás, a gente tinha uma camada muito rica no Brasil e os outros não tinham quase nada, então não chegava a classe média ou média baixa não tinha bens. Hoje todo mundo tem alguns bens, tem uma casa, tem um lugar de moradia, tem às vezes um segundo imóvel. Então, para quem tem, digamos, pouco imóvel, que eu digo assim, 10, 12 imóveis. Isso é pouco. É pouco. Né? Porque o preço é relativo, você pode ter, num valor aí de R$2 milhões, 10 imóveis de 200 mil, que não é uma grande fortuna. Então, veja só, os pais, o seguinte, todos os bens que estão em nome dos pais, quanto mais tempo ficar em nome dos pais, é maior garantia para os filhos. Porque todos os bens que estão em nome dos pais irão para os filhos automaticamente com a morte. Mas todos os bens que passa adianta para os filhos antes da morte, não retorna mais para os pais. Né? E as necessidades e o envelhecimento hoje está cada vez mais longo. As pessoas chegam aos seus 80, 90 anos, e às vezes até com ainda boa qualidade de vida. E como a fila da morte, a gente não sabe se o pai morre antes do filho. Né? Certo. Então, e aí... Às vezes achamos que sim, assim, né? Mas nem sempre é essa a lógica. E às vezes os filhos podem falecer até antes dos pais, deixando herdeiros menores. Então, aquele bem que era do pai, que foi para o filho, que agora foi para um neto que é menor e que é intocável porque o Ministério Público não permite. Então, você transfere, você fica desprovido de capital, de patrimônio, para atender suas necessidades lá no final da vida. Então, vejamos, aos 70 anos, por Sim. exemplo, o casal doa os bens para os seus filhos. Isso. Só que ele chega Pode aos ter mais 20 80, anos. 90 anos, Isso. E o filho torrou. Isso. E aí? Então, e outra coisa, e quando os bens vão para os filhos, quanto mais tempo demora, os filhos também já estão na sua maturidade de vida. Eles vão estar no momento que eles vão utilizar melhor esse bem que foi granjeado pelo sacrifício, pela economia dos pais. Então, é o seguinte, o direito de herança, a gente diz que é uma expectativa de direito. Não é um direito líquido. Ele existe desde que sobe patrimônio. Enquanto a pessoa está viva, ele tem que poder dispor do seu patrimônio em seu próprio benefício. Certo. O que ele pode é ajudas menores, esporádicas aos filhos, mas não transferir patrimônio. Porque é um risco para o filho e para o pai. Antes de falar do risco, também acostuma mal Sim, é outra coisa. Porque é o seguinte, olha, os filhos precisam aprender, ter seus sonhos, ter suas realizações. Quanto mais aporte que uma família dá aos filhos de econômico, principalmente depois de uma formatura de um curso superior, ela é muito mal-vinda, ou seja, ela é maléfica. É nocivo, né? Ela é nociva, ela não beneficia de maneira real aos filhos. Né? Então esse negócio, eu dei um apartamento para cada filho meu, isso não é bom. Então, o que ele pode é emprestar para o filho morar. Ó, o filho vai casar, ele não tem onde morar, eu tenho um apartamento que eu posso dispor, eu compro e coloco lá. E de preferência, menor do que a expectativa do filho. Ele gostaria de 4 quartos, ele ganhou um de 2. Pequenininho e tal, O sonho, e se acomoda. O sonho está vivo. Isso, porque aí ele vai entender que não é um lugar no ambiente o melhor para ele, ele vai buscar comprar, ele vai se esforçar para sair daquele lugar. Né? É até didático. Agora, se você começa a preencher toda a expectativa do filho, o filho perde a noção de expectativa e provavelmente você vai estar, com certeza, pagando cartão de crédito, pagando as coisas do filho, e você vai ter que sustentar 1, 2, 3 famílias, e na velhice a gente já há uma tendência de encolher o patrimônio, e de fato, não é a melhor maneira de educar financeiramente os filhos. Agora, você estava falando, eu lhe interrompi, você estava falando sobre o risco. Então, qual é o risco de você, digamos, aos 70 anos, doar o bem para o seu filho e você vai viver, digamos, mais 10 ou mais 20? Qual é o risco real? Então, veja só. Digamos, as pessoas têm aposentadoria, e tem diversos tipos de aposentadoria, mas a aposentadoria pública, especialmente, é uma aposentadoria que tende a salário mínimo.
Você tem uma aposentadoria que vai tendendo o salário mínimo. E aí a renda começa a ficar cada vez menor. Aí você e tem... o plano de saúde isso. E o plano de saúde aumenta, né? Isso. E aí você tem, digamos lá, 3 apartamentos. Se esses 3 apartamentos ainda estão no seu nome, você pode dispor a hora que quiser. Vai chegar um momento aos 80 anos, eu posso vender um apartamento, digamos, de 100 mil, aplicar esse dinheiro e esse dinheiro começar a ser suporte para meu sustento, né? E eu vou sobrevivendo dignamente. Mas se tiver em nome de um filho, esse bem, pode ser que o filho decida vender e te devolver. Mas aí ele vai ter que te fazer uma doação reversa. Vai custar dinheiro, você vai ter que pagar. Agora, muitas vezes esse filho nem pode fazer essa doação reversa, porque ele pode ter comprometido esse bem com despesas dele, com financiamento, com perda do patrimônio. Às vezes a nora não concorda. Ou a nora não concorda. Então gera muito conflito na família. E é um velho, depois de 70, 80, 90 anos, com necessidades de fato e com patrimônio que ele já abriu mão, essa reversão fica muito difícil. Ela não é lógica, né? E aí as pessoas ficam até com vergonha de dizer que está precisando, tendo essa necessidade e vai padecer necessidade, de fato, de maneira desnecessária. Agora, todo o bem dos filhos dos pais irão para os filhos. Então os filhos não precisam ficar preocupados. Então qual é o caminho? Testamento? Mas isso você fala daqui a pouco. Convite à Vida aqui, conversando sobre um tema explosivo, mas necessário. Aqui os pais que têm seus bens doam em vida, guardam, como evitar conflitos, como ter uma velhice digna, como favorecer de fato os seus filhos, não protegê-los demais. E também eu vou perguntar para ele o seguinte: e quem não tem filhos, faz o que com os seus bens? Deixa para o Estado? Doa para alguém? Como é que é? Fique com a gente, que o Convite à Vida está muito interessante, falando sobre o dinheiro na família. Agora então, sucessão dos nossos bens. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro, escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você é um consumidor impulsivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida de volta, falando sobre a sucessão dos seus bens, aquilo que você conseguiu muita dificuldade. Tem lá 3 apartamentos, 5, 2, uma casa de praia. O que você faz com isso? Respostas com o consultor Eli Nunes Marques.
Então, o que fazer? Você já disse que doar em vida não é bom. O que o pai, o casal, deve fazer com os bens que a melhor mora num, tem mais 2 ou 3, faz o quê? Então, é claro, cada família tem sua dinâmica. Então, claro que se os pais têm uma renda razoável, independente, fruto de aposentadoria, alguma coisa assim, esses bens que eles têm, eles podem ceder, emprestar para o filho usar, mas o que eu advogo é que não deve repassar, transferir para os filhos, porque isso é uma contingência de qualquer necessidade, um tratamento de saúde, ou é muito comum as pessoas chegarem no final da vida e não ter, assim, os filhos não ter condições de abrigar em casa, porque estão morando em outras cidades, tem um outro ritmo de vida. Mas hoje, graças a Deus, tem, assim, boas casas que não são asilos, são casas de repouso, mas com níveis... e que exige um nível alto de mensalidade, de custo, né? Então, se a pessoa tem patrimônio, qualquer patrimônio de 100, 200, 300 mil reais, dá para manter uma pessoa num lugar desse por 5, 6 anos com muito conforto. Ou seja, se a pessoa passou a vida inteira e adquiriu bens, é para seu uso. E para o seu uso digno, com toda a dignidade, com todas as condições. Então, isso é muito importante. O discurso, Eli, é o seguinte, não, eu guardo o dinheiro, eu faço patrimônio para os meus filhos. Isso, não, a gente faz para a gente. Olha, a ideia é a seguinte, eu faço patrimônio para o meu conforto. Agora, isso não significa que eu vou gastar irresponsavelmente, aplicando em lugares que eu não devo, certo, né? Claro. Então, isso sim. Agora, tudo aquilo que sobrou é dos filhos, ponto. Juridicamente é isso. Agora, outra coisa que eu tenho aconselhado também, por exemplo, o casal tem 1, 2 apartamentos, não é muitos bens, 2, 3 bens, e tem 2, 3 filhos. Então, como casal, o marido não é herdeiro da mulher, nem a mulher é herdeiro do marido, enquanto tem filhos. Quem tem filhos só é herdeiro quando o casal sem filhos. Casal com filhos, quando morre, a metade daquele que morreu vai diretamente para os filhos. E muitas vezes tem um bom apartamento e morreu e pode ter um genro, pode ter um filho mesmo, que quer a sua metade. E vai querer vender e usar a sua parte. Então eu tenho aconselhado também vários casais que em vida façam testamento um para o outro. Porque a metade do que eu tenho da minha parte, eu posso fazer testamento doando para quem eu quiser. Então vamos lá, digamos. Isso. Veja o meu caso para ilustrar. Eu sou casado. Isso. Certo? Então, eu não sei se vou morrer antes ou depois. Isso. Correto? Correto. Ainda não sei, não cheguei a esse ponto É. de conhecimento. Então eu dou para minha esposa. Isso, você faz um testamento da um metade testamento, do que você tem. Há uma diferença entre doar e testar, não é isso? Testar, doar, É você outra transfere coisa. a propriedade. Ok, então é E testamento. o testamento, você diz, é a minha vontade, se sobrar. Porque o testamento, assim, você transfere o teu bem na morte, com a morte, e é o que sobrar. Certo. Então, Se digamos, sobrar. em vida, obviamente. Isso, em vida, vou num cartório, E faço um testamento custa muito pra minha baratinho, esposa. R$100. E vice-versa. E vice-versa. Faz um testamento, do ano pro outro. Então, ou outro isso. está protegido. Isso. Por Certo. quê? Porque é o seguinte, vamos supor que um casal, quando um falece, o que ficou vivo ficou só com a metade. Se o outro fez um testamento em favor dele, ele passa a ter mais 25%. Então, ele fica com 75% do patrimônio. Ok. E só 25% iria para os filhos. Certo. Então, você preserva a maior parte, para que esse velhinho continua, não fica desprovido, não fica desalojado, não saia do lugar que ele está, não é? Certo. E aí, aproveitando o gancho, casais sem filhos, ou quem não tem sucessor. Vamos falar sobre isso. Então, Fala vamos só recapitular. Então, vamos... o resumo da ópera. Sim. Assim. Então, vamos lá. Um casal, você aí com a gente, por exemplo, tem, vamos dizer, 3 imóveis. Isso. Ok? E tem 2 filhos. Vamos colocar essa situação. Ok? Então, o que você recomenda? Primeiro, o casal, doe para o outro. Isso, faça testamento em favor um do outro. Doe, não, desculpe, estou confundindo aqui, não é doe. Faça um testamento. Testamento. Ok? Destinando a metade um para o outro. Um para o outro, muito bem. Quando um morrer, ele tem 75%. Isso. Caso o outro também morra, 100% vão para os filhos. Vai para os filhos. Tá, mas claro. como é que os filhos vão dividir esse bem? São 2 filhos, no nosso caso aqui são 2 filhos. Sim. Mas eles não vão brigar por causa... Não, porque é o seguinte, olha, juridicamente a pessoa não herda o imóvel,
ele herda o valor relativo ao imóvel. Então ele herda, vamos supor, você tem 3 imóveis e 2 filhos. Cada filho terá 1/3 de cada imóvel. Certo. Aí depois eles podem fazer um arranjo em função de valores, compensar a posteriori. Depois. Não é, a pessoa não herda o bem, herda o valor que é relativo então, não é ao bem. assim, eu faço um testamento. Se torna um condomínio ali. Eu deixo para esse para fulano, esse para Beltrano, não é isso? Não, olha só. Eles resolvem depois. Eu acho o seguinte, os pais não devem fazer testamento para filho. Para filho. Ok. Por quê? Porque gera uma discriminação, isso gera mágoa. Certo. Né? É melhor não deixar. O testamento é bom deixar para o cônjuge, porque é um bem que você vai deixar por um tempo a mais só. Não é definitivo, porque a hora que a mãe morrer ou o pai morrer, vai ser para os filhos. Ele não está, digamos, retirando dos filhos a herança. Ele só está retardando a transferência total da herança para os filhos. Só está retardando. Então os filhos não vão poder dizer que o pai o prejudicou. Agora, entre filhos, a preferência entre filhos é muito complicado e não é muito aconselhável. Mas é real, né? Agora é melhor que os filhos entrem em entendimento e se um ou outro irmão tem mais necessidade, que destine uma cota maior para um deles. Mas entre eles. E aí é bom que os pais ensinem, passam e até demonstra a sua vontade que seja feito isso. Mas deixa por conta deles e aí é uma decisão que vai ser depois que a gente morrer e a gente não vai estar aqui para ver. Então, e o testamento é algo simples e barato? Simples e barato. O testamento custa em torno de R$100 num cartório de escritura. Mas o caso é que as pessoas pensam assim, eu fazer um testamento, eu estou dizendo que eu vou morrer logo. Isso. É um sentimento meio inadequado, não é? Porque todo mundo morre logo, mesmo que demore 100 anos, né? Certo. Então é preciso, de fato... Na verdade, é falta de cultura. Cultura, é uma questão cultural. No Brasil, se você for ver os filmes americanos, é muito comum o testamento, eles falam toda hora de testamento. É uma cultura de testamento e não é cultura de inventário. E o nosso, nós não temos essa cultura, nem do inventário. Por isso que os pais querem dividir antes para achar que está resolvendo. E isso, na verdade, está só complicando a situação. Então, a cultura melhor é essa cultura. Os pais ficarem com o máximo de patrimônio enquanto estão vivos, para poder usufruir do seu patrimônio que construiu com sacrifício e que chega na velhice e não educar mal o filho, né? E não educar mal e não criar uma expectativa dos filhos, porque a herança é um plus, não é a vida. E os filhos têm que se virar. Olha, o melhor remédio que eu digo para os meus clientes, para filho, desde pequeno, chama-se Civirol. Civirol. Civirol, se vire. Vai à luta, busca, tenha teus sonhos e realiza com a sua própria perna. Porque também é muito bom para uma pessoa, quando a pessoa começa a realizar sonhos com as próprias... sem dúvida alguma. Força é fantástico. E quem não tem filhos? Mas isso você responde daqui a pouco, porque Convite à Vida volta já. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar.
Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você é um consumidor impulsivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida de volta, falando sobre a sucessão dos seus bens, aquilo que você conseguiu com muita dificuldade. Tem lá 3 apartamentos, 5, 2, uma casa de praia. O que você faz com isso? Respostas com o consultor Eli Nunes Marques. Então, o que fazer? Você já disse que doar em vida não é bom. O que o pai, o casal, deve fazer com os bens que a melhor mora num, tem mais 2 ou 3, faz o quê? Então, é claro, cada família tem sua dinâmica. Então, claro que se os pais têm uma renda razoável, independente, fruto de aposentadoria, alguma coisa assim, esses bens que eles têm, eles podem ceder, emprestar para o filho usar, mas o que eu advogo é que não deve repassar, transferir para os filhos, porque isso é uma contingência de qualquer necessidade, um tratamento de saúde, ou é muito comum as pessoas chegarem no final da vida e não ter, assim, os filhos não terem condições de abrigar em casa, porque estão morando em outras cidades, tem um outro ritmo de vida. Mas hoje, graças a Deus, tem, assim, boas casas, que não são asilos, são casas de repouso, mas com níveis... e que exige um nível alto de mensalidade, de custo, né? Então, se a pessoa tem patrimônio, qualquer patrimônio de 100, 200, 300 mil reais, dá para manter uma pessoa num lugar desse por 5, 6 anos com muito conforto. Ou seja, se a pessoa passou a vida inteira e adquiriu bens, é para seu uso. E para o seu uso digno, com toda a dignidade, com todas as condições. Então, isso é muito importante. O discurso, Eli, é o seguinte: não, eu guardo dinheiro, eu faço patrimônio para os meus filhos. Isso. Não, a gente faz para a gente. Olha, a ideia é a seguinte: eu faço patrimônio para o meu conforto. Agora, isso não significa que eu vou gastar irresponsavelmente, aplicando em lugares que eu não devo, certo, né? Claro. Então, isso sim. Agora, tudo aquilo que sobrou é dos filhos, ponto. Juridicamente é isso. Agora, outra coisa que eu tenho aconselhado também, por exemplo, o casal tem 1, 2 apartamentos, não é muitos bens, 2, 3 bens, e tem 2, 3 filhos. Então, como casal, o marido não é herdeiro da mulher, nem a mulher é herdeiro do marido, enquanto tem filhos. Quem tem filhos só é herdeiro quando o casal sem filhos. Casal com filhos, quando morre, a metade daquele que morreu vai diretamente para os filhos. E muitas vezes tem um bom apartamento e morreu e pode ter um genro, pode ter um filho mesmo, que quer a sua metade, e vai querer vender e usar a sua parte. Então eu tenho aconselhado também vários casais que em vida façam testamento um para o outro. Porque a metade do que eu tenho da minha parte, eu posso fazer testamento doando para quem eu quiser. Então vamos lá, digamos. Isso. Veja o meu caso para ilustrar. Eu sou casado. Isso. Certo? Então, eu não sei se vou morrer antes ou depois. Isso. Correto? Correto. Ainda não sei, não cheguei Isso. a esse ponto de conhecimento. Então eu dou para minha esposa. Isso, você faz um testamento da metade do que você tem. Há uma diferença entre doar e testar, não é isso? Testar, doar, você transfere a propriedade. O testamento, você diz, é a minha vontade, se sobrar. Porque o testamento, assim, você transfere o teu bem na morte, com a morte, e é o que sobrar. Certo, então, se sobrar. Em vida, obviamente. Isso, em vida, vou num cartório, e faço um testamento custa muito baratinho, R$100. E vice-versa. E vice-versa, faz um testamento, do ano pro outro. Então, ou outro está protegido. Isso. Por quê? Porque é o seguinte, vamos supor que um casal, quando um falece, o que ficou vivo ficou só com a metade. Se o outro fez um testamento em favor dele, ele passa a ter mais 25%. Então, ele fica com 75% do patrimônio. Okay. E só 25% iria para os filhos. Certo. Então, você preserva a maior parte, para que esse velhinho
continua, não fica desprovido, não fica desalojado, não saia do lugar que ele está, não é? Certo. E aí, aproveitando o gancho, casais sem filhos, ou quem não tem sucessor. Vamos falar sobre isso. Então vamos só recapitular. Então vamos, o resumo da ópera. Sim. Assim. Então vamos lá. Um casal, você aí com a gente, por exemplo, tem, vamos dizer, 3 imóveis. Isso. Ok? E tem 2 filhos. Vamos colocar essa situação. Ok? Então o que você recomenda? Primeiro, o casal, doe para o outro. Isso, faça testamento em favor um do outro. Doe, não, desculpe, estou confundindo aqui, não é doe. Faça o testamento. Testamento. Ok? Destinando a metade um para o outro. Um para o outro, muito bem. Quando um morrer, ele tem 75%. Isso. Caso o outro também morra, 100% vão para os filhos. Vai para os filhos. Tá, mas claro. como é que os filhos vão dividir esse bem? São 2 filhos, no nosso caso aqui são 2 filhos. Sim. Mas eles não vão brigar por causa... Não, porque é o seguinte, olha, juridicamente a pessoa não herda o imóvel, ele herda o valor relativo ao imóvel. Então ele herda, vamos supor, você tem 3 imóveis e 2 filhos. Cada filho terá 1/3 de cada imóvel. Certo. Aí depois eles podem fazer um arranjo em função de valores, compensar a posteriori. Depois. Não é, a pessoa não herda o bem, herda o valor que é relativo Então não é ao bem. assim, eu faço um testamento... Se torna um condomínio ali. Eu deixo para esse para fulano, esse para Beltrano, não é isso? Não, olha só. Eles resolvam depois. Eu acho o seguinte, os pais não devem fazer testamento para filho. Para filho. Ok. Por quê? Porque gera uma discriminação, isso gera mágoa. Certo. Não é? É melhor não deixar. O testamento é bom deixar para o cônjuge, porque é um bem que você vai deixar por um tempo a mais só. Não é definitivo, porque a hora que a mãe morrer ou o pai morrer, vai ser para os filhos. Certo. Ele não está, digamos, retirando dos filhos a herança. Ele só está retardando a transferência total da herança para os filhos. Só está retardando. Então os filhos não vão poder dizer que o pai o prejudicou. Agora, entre filhos... A preferência entre filhos é muito complicado e não é muito aconselhável. Mas é real, né? Agora é melhor que os filhos entrem em entendimento e se um ou outro irmão tem mais necessidade, que destine uma cota maior para um deles. Mas entre eles. E aí é bom que os pais ensinem, passam e até demonstra a sua vontade que seja feito isso. Mas deixa por conta deles e aí é uma decisão que vai ser depois que a gente morrer e a gente não vai estar aqui para ver. Então, e o testamento é algo simples e barato? Simples e barato. O testamento custa em torno de R$100 num cartório de escritura. Mas o caso é que as pessoas pensam assim, eu fazer um testamento, eu estou dizendo que eu vou morrer logo. Isso. É um sentimento meio inadequado, não é? Porque todo mundo morre logo, mesmo que demore 100 anos, né? Certo. Então é preciso, de fato... Na verdade, falta de cultura. É uma questão cultural. No Brasil, se você for ver os filmes americanos, é muito comum o testamento, eles falam toda hora de testamento. É uma cultura de testamento e não é cultura de inventário. E o nosso, nós não temos essa cultura, nem do inventário. Por isso que os pais querem dividir antes para achar que está resolvendo. E isso, na verdade, está só complicando a situação. Então, a cultura melhor é essa cultura. Os pais ficarem com o máximo de patrimônio enquanto estão vivos, para poder usufruir do seu patrimônio que construiu com sacrifício e que chega na velhice... E não educar mal o filho, né? E não educar mal, e não criar uma expectativa dos filhos, porque a herança é um plus, não é a vida. E os filhos têm que se virar. Olha, o melhor remédio que eu digo para os meus clientes, para filho, desde pequeno, chama-se Civirol. Civirol. Civirol, se vire. Vai à luta, busca, tenha teus sonhos e realiza com a sua própria perna. Porque também é muito bom para uma pessoa, quando a pessoa começa a realizar sonhos com as próprias... sem dúvida alguma. Força é fantástico. E quem não tem filhos? Mas isso você responde daqui a pouco, porque Convite à Vida volta já. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você.
Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você é um consumidor impulsivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Quando alguém quer falar mal do ato de trabalhar, pergunta assim: quem foi que inventou o trabalho? Mas hoje eu estou aqui para fazer um elogio ao trabalho. Na verdade, todos devíamos estar sempre trabalhando. Sempre. Seja remuneradamente ou seja de modo voluntário. Essa má fama que o trabalho adquiriu não procede. Quando Deus fez o mundo, ele trabalhou. E até hoje, Deus trabalha. Quem desgraçou o trabalho foi o ser humano por meio da remuneração, que se tornou o objetivo do trabalho. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Trabalhar apenas pelo dinheiro é uma tragédia. Até porque, muitas vezes, o pagamento recebido corresponde ao esforço despendido. Assim mesmo, precisamos olhar o trabalho com a perspectiva que vá além do dinheiro, da remuneração. Vejamos. O trabalho nos traz um sentido de pertencimento. Quando nós trabalhamos, nós nos sentimos parte da humanidade, mesmo que alguns, infelizmente, trabalhem apenas pela sobrevivência. Mais ainda, o trabalho nos injeta um sentido de valor. Quando nós trabalhamos, nós nos sentimos dignos, capazes de providenciar os recursos que nós precisamos para continuar vivos, sem depender da bondade de outras pessoas. Tem algo mais. É que o trabalho nos inclui na galeria dos que procuram fazer do mundo um lugar bom para se viver. Quando nós trabalhamos, nós temos uma missão e nosso trabalho nos permite desenvolver essa missão. E é a missão que nos torna autenticamente humanos. Se nós ainda estamos trabalhando, não vamos reclamar. Não vamos achar que a injustiça das condições de trabalho se confunda com o próprio trabalho.
Mas eu quero dizer uma coisa a mais. Não tenhamos a ilusão, essa é a palavra, ilusão, de que as nossas vidas seriam melhores se nós não trabalhássemos. Porque trabalhar é muito bom. Pode ser que chegue o momento em que não precisemos ou não queiramos mais desenvolver um trabalho pelo qual a gente receba dinheiro. Mas mesmo assim, devemos entender e perceber e descobrir que trabalhar voluntariamente é uma grande possibilidade que nos enriquece e enriquece as outras pessoas. Aqueles que ainda trabalham devem entender, formalmente trabalham, melhor dizendo, que há muitas oportunidades de trabalho por aí, desde que sejamos com os olhos bem abertos. Olha, enquanto nós trabalhamos, nós estamos na estação certa da vida, prontos para novas estações. Então, para você, bom trabalho, seja ele remunerado ou voluntário. O importante é que você esteja em ação para tornar a sua vida melhor e fazer o nosso mundo melhor. Então, eu repito, bom trabalho para você. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: você é um consumidor impulsivo? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Quebec é o coração e a alma do Canadá francês. Eu estou agora de frente ao parlamento, sede do governo aqui da província de Quebec, da onde inicia o programa de hoje.
Eu estou agora aqui próximo à entrada da parte alta da cidade. Essa é uma das entradas dela, também bem próximo aqui ao parlamento. E estendendo essa rua direto aqui por cerca aí de uns 700 metros mais ou menos, a gente vai dar no Chateau Frontenac. E de lá eu posso descer até a parte baixa da cidade. Então acredito eu que a primeira grande dica aqui é que em Quebec, nessa parte da cidade, pelo menos a melhor delas eu diria, a grande dica é fazer o seu passeio todo caminhando, andando por essas vielas e ruas com um charme e um espírito francês indescritível. Tem aqui as charretes que você pode alugar para tornar seu passeio, dar um toque mais romântico na sua estadia aqui. Excuse me, how much is that? $80, sir. 80? Yeah. How long? About 45 minutes. 45 minutes. Good, thank you. $80 para você alugar essa charrete gostosa aqui e poder passear entre 40 e 45 minutos. Aqui é a ruazinha cheia de restaurantes e lojas, de tudo que você quiser encontrar aqui para comer. Uma das casas mais antigas de Quebec, construída em 1675. Muita gente pergunta que prédio é esse que rouba o cenário da cidade. Frontenac, hoje é o hotel mais luxuoso aqui da cidade, um dos mais luxuosos do Canadá, com 600 quartos à disposição de quem quiser se hospedar aqui. Saindo aqui nas costas do Chateau Frontenac, a gente encontra o Terraço do Ferim. Muito popular nessa época do ano aqui no verão, o pessoal vem pra cá, são quiosques, mesinhas, o pessoal tocando, se divertindo, as famílias vêm. O lugar é extremamente agradável para se estar no final de tarde aqui em Quebec. E aqui do Terraço do Ferim eu tenho a magnífica vista da maior hidrovia aqui da América do Norte, o Rio São Lourenço. Quebec fica como se fosse uma guardiã aqui, né, do Rio São Lourenço. Dá uma olhada só que vista maravilhosa que a gente tem daqui. I feel good. E aqui a gente vai encontrando de tudo. Essa rua que sai aqui do lado, ali está o Terraço do Ferim, Chateau Frontenac. E aqui eu tô descendo. Para variar, flauta boliviana acho que no mundo inteiro, né? Essa rua aqui de Quebec se confunde um pouco com Montmartre lá em Paris. A Rua dos Artistas, as gravuras, os quadros. Uma rua pequena, mas muito simpática. Bem pertinho aqui do Chateau de Frontenac. Pega um mapinha aqui da cidade que você logo identifica onde fica essa rua. Interessante esse beco aqui. Esse artista fez um trabalho num beco, aproveitando o espaço que tem aqui no beco, interagindo com a fachada desse prédio. E é legal você caminhar pelas ruas de uma cidade como essa, que em cada cantinho aqui você tem um artista de rua, né? Fascinante o trabalho que esses caras fazem. À la fin du spectacle, je vais être ici au centre et vous pouvez venir me voir et vous me donner ce que vous voulez. Habituellement, les gens donnent 5 piastres. Hoje você vai recordar alguns episódios da história sobre perseguição e intolerância religiosas que tem vitimado milhares de pessoas ao redor do mundo.
no tempo é como abrir o livro negro da civilização e constatar que o ser humano é capaz de praticar tristes atrocidades contra a própria espécie. O homem atua de forma consciente e premeditada e, infelizmente, não é só motivado por causas como preservação, segurança e sobrevivência. A história revela de forma brutal como as diferenças foram tratadas no passado e são perpetuadas até hoje. Alguns episódios foram marcantes. Na Idade Média, a Inquisição Católica contestou o sincretismo religioso e, assim como ela, os protestantes também perseguiram e utilizaram estratégias de controle da fé. No século XX, no período da Segunda Guerra Mundial, milhares de judeus e testemunhas de Jeová foram exterminados nos campos de concentração nazistas. A alegação do ditador Adolf Hitler é de que eram grupos politicamente indesejados. O tempo se passou e a história acabou por registrar, ao longo dos anos, diversos conflitos entre povos e religiões. Esses são apenas alguns registros. Existe muito mais a ser contado, principalmente o que não esteve próximo do olhar atento de um observador para que fosse contado. O tempo se passou, mas a sociedade não evoluiu tanto assim na forma como lida com as diferenças, principalmente quando envolvem a fé. Mesmo em países abertos para as mais diversas religiões, os cristãos têm sofrido restrições, mas em alguns lugares já é possível observar mudanças consideráveis no cenário religioso. Há 20 anos atrás, a liberdade chegou no nosso país, a cortina de ferro caiu, e sabe, quando o povo viveu quase 70 anos sem Deus, então de fato isso despertou profundamente aquela sede do povo ucraniano e do povo do leste europeu por Deus. E na verdade, em primeiros 10 anos da liberdade, de 1990 até 2000, nós tivemos um forte crescimento do Evangelho. Na verdade, só na Ucrânia, naquela época, em 10 primeiros anos, o número de igrejas triplicou, batistas. Então nós tivemos mais ou menos 800 igrejas e crescemos até 2.400 igrejas. Mas depois a gente percebeu que, com a chegada da liberdade, da globalização, então o povo ficou mais acomodado. A gente não sabia que a liberdade pode ser um grande desafio. Nós achávamos que perseguição é um grande desafio, mas na perseguição você não tem muita escolha. Ou você segue a Cristo, ou você não segue a Cristo. Mas com a chegada da liberdade, aí o povo ficou mais tranquilo, democracia, e percebemos que aquela sede pela palavra de Deus passou. Então, infelizmente, os últimos 10 anos, nós entendemos que para conquistar alguém para Cristo no leste europeu, leva mais tempo. Se antigamente não tinha Bíblia na nossa terra, hoje tem várias Bíblias. Se antigamente não tinha aquela livre expressão de ir para a igreja, expressar a sua fé em Cristo, hoje em dia você pode fazer o que quiser. Então, hoje, às vezes, um missionário na Polônia me contou uma história. Ele disse que para conquistar um polonês, tem que gastar no início 2 anos só fazendo amizade com ele. E só depois, quando ele perceber que a sua família, a sua relação com a esposa, com os filhos é diferente, ele vai te perguntar: puxa, alguma coisa acontece diferente na sua vida. Então explique o que é. E aí nós podemos começar a falar de Jesus. Enquanto alguns missionários experimentam a gradativa abertura para a pregação do Evangelho, outros vivem a dura experiência de ter que abandonar o campo por risco de segurança, sem a previsão de retorno. Em março de 2003, a República Centro-Africana sofreu um golpe de Estado promovido por rebeldes. E desde então, as notícias oficiais que chegam são de que centenas de cristãos já foram mortos. A única missionária brasileira que estava presente no país é da Junta de Missões Mundiais e foi orientada a deixar o território. Para trás ficaram crianças e mulheres que recebiam assistência social e espiritual. Por lá, cristãos vivem a incerteza de saber quando e se poderão retomar a rotina de vida e livre expressão da fé. Eu recebi uma mensagem de um grupo, da Unicef, dizendo que queria falar comigo. Nós lhe chamamos,
porque queremos dizer para você que você deve passar todo o documento à Embaixada Francesa, porque dentro de 72 horas vai ser atacado o país. Quando eu ia para o aeroporto, eu ia saindo no portão e a senhora disse assim: vai embora, se salve, nós precisamos que você volte para falar do amor de Deus. Alguns casos ganharam repercussão internacional, como o do pastor Youssef Nadarkhani. A prisão dele foi amplamente divulgada no Brasil pelos meios de comunicação. Felizmente, o pastor foi absolvido da acusação de apostasia que poderia condená-lo à morte. O Irã, que é um dos países signatários do Pacto Internacional sobre os Direitos Civil e Político, que estabelece a livre expressão da fé, não tem respeitado os direitos das minorias religiosas no país. Durante 3 anos, o caso foi examinado por cortes superiores iranianas. A esposa de Nadarkhani também foi detida, chegou a ser condenada à prisão perpétua, mas depois foi solta. Em abril de 2013, missionários brasileiros conseguiram liberdade provisória no Senegal, depois de serem acusados de promover o aliciamento de menores e formar quadrilha. José Dilson, membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é missionário há mais de 20 anos no continente africano e desde então nunca havia tido problemas com a justiça local. Também esse ano, a Junta de Missões Mundiais teve 2 missionárias expulsas na mesma região, o que revela que a hostilidade vem alcançando níveis preocupantes em todo o mundo. Una-se à missão de propagar o Evangelho. Conheça um pouco mais do trabalho da Junta de Missões Mundiais. Convite à Vida termina por aqui. Mas se você gostou desse programa e deseja compartilhar ou assistir novamente, acesse www.conviteavida.org.br. Até semana que vem com muitas outras novidades.